Que delícia, né? Viajar é maravilhoso, mas claro, é preciso planejar bem o passeio, principalmente nessa época. É importante lembrar que 2025 começa com compromissos financeiros. O repórter João Delfino conversa com a gente sobre esse assunto. Oi, Fran, boa tarde para você e para todo mundo que acompanha o Boletim Legislativo aqui com a gente. Fim de ano chegou, janeiro é um mês que as pessoas precisam se preocupar com as contas, não é mesmo? Para isso, uma organização é sempre fundamental. Eu estou aqui com o Alberto Scherrer, que é coordenador do curso de Ciências Contábeis e vai conversar com a gente sobre essa organização, sobre esses planejamentos. Professor, boa tarde para o senhor. O que as pessoas têm que se preocupar em janeiro? Com algumas coisas eu chamo do império dos is. Todavia, antes de entrar no mérito, eu acho que é interessante observar que vocês que já receberam, nós que já recebemos o 13º salário, a segunda parcela, ela foi menor que a primeira, porque uma parte vai para a Previdência Social. Só para deixar isso, para não causar nenhum estresse em quem já recebeu, certo? Mas o início de um mês, de um ano, principalmente nos 3 primeiros meses, eles são realmente bastante necessários que nós estejamos muito atentos às contas que estão aqui presentes com a gente. Eu chamo de os impérios dos is. Nós vamos pagar IPTU, nós vamos pagar IPVA, já faremos a declaração de imposto de renda, imposto, tudo isso aqui vai demandar, vai exigir que nós nos programemos com muita calma, muita tranquilidade. Ou seja, a palavra de ordem chama-se planejamento. E planejamento ele é importante para o curto, para o médio e para o longo prazo. Principalmente agora no início, de repente você que está nos assistindo tenha filhos na escola fundamental, médio que seja, enfim, material escolar. É mais um gasto que já nós falaremos sobre isso em outra circunstância, visão de mais prazo, de longo prazo e de médio prazo. E quando a gente fala nesse planejamento, né, professor, como ter esse planejamento, né? De repente é um dinheiro que você já deixou guardado ou tem o que fazer agora ainda em janeiro, como se planejar? Essa sua pergunta, realmente ela preenche aquela lacuna que a gente precisa de compreender. Planejar significa, antes de tudo, pensar. Pensar, escreva. Faça uma planilha. Se você sabe usar o Excel, excelente. Se não, faça uma planilha mesmo manuscrita, de tal sorte que naquela planilha você verá de constar as nossas receitas, nossos recebimentos, o dinheiro que entra na nossa conta, no nosso bolso. Vai ter que constar também aquelas despesas constantes mês a mês, água, luz, telefone, aluguel, se for o caso, enfim. Agora, o que eu chamo a atenção, na verdade, João, e todos que nos assistem, é que muitas vezes nós nos esquecemos de uma certa despesa chamada oculta. Despesa oculta no seu total, mas quando nós fazemos as nossas andanças por aí, no bom sentido da expressão, nós temos, por exemplo, vamos tomar um cafezinho ali, um lanchezinho pequeno aqui, e a gente não anota isso. Então, na sua ordenação de despesas, faça constar, por exemplo, assim, uma linha lá, despesas não controladas e frequentes, e coloque lá um valor. E ainda na questão do planejamento, é fundamental que nós saibamos do seguinte: para que nós possamos ir colocar os nossos valores a receber, não faça isso de maneira muito elevada. Coloque o valor sem exagero, no sentido de que eles sejam menores do que as despesas. Isso vai nos garantir uma segurança a mais. Agora, se você coloca o real e você coloca também os gastos também reais, mesmo assim, faça o seguinte: coloque o seu rendimento real e os seus gastos acima do que você normalmente está pagando. Porque vai ficar uma diferença lá, e essa diferença vai ser a sua, que eu vou chamar de poupança oculta. Então, se sobrou num certo mês um certo valor, R$ 150, e você já recebeu, já pagou tudo, não mexa naquele valor. Deixa aquele valor quietinho na sua conta bancária
e isso vai se formando durante um ano. Se você imaginar, se você conseguir fazer 150 por mês, em 12 meses, você tem R$ 1.800. Então, esses controles, eles são muito importantes que nós o façamos, e essa organização, esse planejamento, passa primeiramente por saber. Segundo, não esquecer. Terceiro, escrever. Já agradecendo pela sua entrevista, viu, Alberto? Começar o ano já conseguindo pagar essas dívidas já é fundamental para não deixar acumular para o resto do ano. Seguramente, a pior coisa que pode acontecer é quando nós chegamos ao final do ano e aquele rico dinheirinho que nós recebemos do 13º, não dá para fazer aquele passeio com a família, não é verdade? Então, todo cuidado é pouco e o zelo financeiro vai nos trazer, em consequência, uma vida familiar mais calma, isso sem dúvida alguma, né? Queremos que seja assim? Queremos. Então, façamos de tal maneira que o nosso controle financeiro venha subsidiar, venha sustentar a nossa vida como um todo. Tá certo, professor. Agradeço pela sua entrevista aqui com a gente na TV Câmara. Uma aula aqui, né, para todo mundo que nos acompanha, para conseguir essa economia, para conseguir pagar suas dívidas e começar 2025 muito bem. Volto com você no estúdio, Francine. Legal, obrigada, João.